Bom, vamos começar então falando, está entrando mais gente aí, falando do que é o nosso edital de mobilidade. Ele é um edital novo aqui na Secretaria, tanto no objeto desse edital quanto no formato dele. Ele é dividido em 2 módulos, né? O primeiro módulo é o custeio de locomoção, né? De passagem, seja passagem aérea ou passagem terrestre, para artistas e grupos artísticos que tenham sido selecionados ou convidados para participar de algum festival, algum evento, mostra, tanto em território nacional quanto em território internacional. Esse edital ele não vai dar hospedagem, ele vai ser o custeio apenas das passagens, apenas de transporte do artista ou do grupo artístico. Esse é o primeiro módulo, o módulo 1 do edital. E o módulo 2 do edital é voltado para uma produtora, uma editora, né, uma empresa que vai fazer o acompanhamento das viagens dos proponentes contemplados no módulo 1. Né, aqueles que foram contemplados para as viagens nacionais, para as viagens internacionais. O ganhador do módulo 2 vai acompanhar essas viagens, vai fazer entrevistas com os contemplados, com os curadores dos festivais, tirar fotos, fazer vídeos, e esses registros todos, ao final de toda a execução do edital, vão ser publicados em formato de um livro, né, que será distribuído, então, para a secretaria, para os contemplados também. Esse edital é voltado para a pessoa jurídica ou MEI, eu estou até vendo ali que a Cláudia está dizendo que é MEI, não conseguiu se inscrever, a gente já tira essa dúvida um pouquinho daqui para frente. Por que a gente não colocou esse edital, o proponente pessoa física, né, para ele se inscrever pelo CPF? Porque quando a gente vai realizar o pagamento para a pessoa física, tem uma retenção do imposto de renda na fonte. Então, a gente já pagaria um valor menor do que aquilo que foi cotado pelo proponente. Então, ele é voltado para CNPJ ou MEI, que tenha finalidades culturais, né, que seja o próprio artista ou o próprio grupo artístico. E vou passar agora um pouquinho para o Ciro explicar como que vai funcionar essa inscrição, tanto do módulo 1 como do módulo 2, porque são inscrições em formatos diferentes, tá bom? Vou passar aqui para ele e vou pedir para as dúvidas serem feitas como o Will está fazendo, tá? Vai levantando a mãozinha, que aí a gente consegue ir identificando quem é o primeiro, quem é o segundo. Quando a gente terminar a explanação do edital, a gente vai respondendo as perguntas, tá certo? Boa tarde, eu sou Ciro. A inscrição de ambos os módulos é bem simples, mas as pessoas têm que se atentar, principalmente no módulo 1, algumas diferenças dos nossos outros editais, até porque nós estamos pedindo uma certa documentação diferente. Toda a inscrição é feita pelo Desenvolve Cultura, a nossa plataforma de acompanhamento, de inscrição, onde a gente lança os nossos editais. Então, todos os proponentes que estiverem interessados vão ter que fazer uma conta no Desenvolve Cultura. Vocês vão entrar com o seu CNPJ, criar uma senha, depois selecionar o módulo lá dentro que vocês vão se inscrever. São dois, como se fossem 2 editais diferentes lá. O módulo 1 para apoio à locomoção e o módulo 2 para o acompanhamento e a produção do livro. Eu quero chamar a atenção para alguns itens do módulo 1, que são novos, que normalmente a gente não pedia, mas agora a gente está pedindo por causa da especificação desse edital, que além de planilha orçamentária, portfólio, cronograma, que a gente pede normalmente, a gente está pedindo a cotação das passagens ou do transporte, se você for alugar uma van, alugar um ônibus, porque a gente precisa de pelo menos 2 cotações desses serviços de aluguel ou 2 cotações de passagem, considerando ida e volta. A gente vai precisar também de uma carta convite da instituição que vocês estão sendo convidados
considerando o local, o nome do artista, a data de onde vai ser realizado. E mais algum material informativo ou promocional do evento que vocês podem buscar online ou pedir para o evento em si para enviarem para vocês. Outra coisa que a gente pede também é um link do produto que vocês vão apresentar, seja peça, seja um filme, seja um show. No show, no caso do show, não precisa ser especificamente o set list que você vai apresentar, mas um exemplo do que seria. Eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho com o módulo 1 para explicar a vocês como vai funcionar a divisão de valores mensal. Quando vocês forem se inscrever, para vocês selecionarem o mês de interesse de viagem de vocês. Essa tabelinha está disponível no módulo 1 do nosso edital e está disposto aqui os meses que estão disponíveis para a viagem, de setembro até janeiro de 2026. Todos os meses, um total de 660 mil, divididos entre nacional e internacional, e dentro dessas divisões, para capital e para propostas de proponentes da capital e propostas de proponentes das demais regiões do estado do Rio de Janeiro. Uma coisa a se atentar aqui, não é porque o edital está aberto agora em julho que todas as inscrições vão ser referentes aos valores do próximo mês, ou seja, setembro. Se a sua viagem vai acontecer em setembro, então o valor da sua viagem vai ser deduzido do que está disponível para o mês de setembro. Então, se você é da capital, vai fazer uma viagem nacional, vai sair desses 132 mil aqui, e a gente vai deduzir, se você for contemplado, a gente vai deduzir o valor daqui. Mas se sua viagem for em novembro, mesmo que você se inscreva agora, imaginar que é uma viagem internacional e você é do interior do estado, vai sair dos 198 mil de novembro. Então, a qualquer momento, você pode se inscrever, não importa se a sua viagem é para janeiro, é para dezembro, é para novembro. Então, se você já tem um convite agora, quanto antes você se inscrever, melhor, que você vai ter mais tempo de receber esse dinheiro e se preparar, comprar passagem com mais antecedência. Vamos abrir para dúvidas agora? Só voltando na questão do valor, é importante ter atenção que, diferente dos nossos editais, em que a gente custeia uma produção de um espetáculo, uma circulação de um espetáculo, uma publicação de um livro, que a gente determina o valor, né? A secretaria determina um valor específico. Esse não tem. Quem vai informar o valor são vocês no momento da inscrição. Você vai lá botar a passagem para o Festival de Cannes. Então, a passagem lá, eu achei uma passagem de 5 mil, considerando ida e volta. Uma passagem de 7 mil e uma passagem de 10 mil. Você vai, são 2 orçamentos, né? Perdão. São 2, no mínimo. No mínimo 2 orçamentos. Você vai botar lá de uma empresa aérea, da outra empresa aérea, e você vai apontar lá no seu projeto, na sua proposta, qual a passagem que você acha mais adequada. Né? Essa aqui, apesar de estar um pouquinho mais cara, o custo-benefício dela é maior, porque não são tantas horas de viagem, não tem tantas conexões, não tem tantas escalas. Então, você que vai dar, o proponente que vai dar o valor da proposta. E aí, por exemplo, o valor da minha proposta é 10 mil reais, que é o custeio da minha passagem de ida e a minha passagem de volta para o Festival de Cannes, que eu fui convidada para apresentar o meu filme lá. E esse valor vai ser deduzido daquele valor mensal. Então, as propostas, elas vão sendo selecionadas, eu não sei se vocês se atentaram a isso na leitura do edital, que já deixo aqui que é importante ler o edital, ler com atenção. Se está com dúvida, manda um e-mail para a gente, porque é um edital bem diferente, né? Diferente do que a gente já fez, diferente talvez do que vocês estejam acostumados também a participar.
não tem uma quantidade de vagas prevista. As vagas, os selecionados vão ser de acordo com o valor disponível para cada categoria, né, de nacional ou internacional, capital ou interior, disponível para aquele mês. Então, se com 5 proponentes a gente chegou nos 660 mil disponíveis para aquele mês, para o mês de julho, né, acabou, não vai ter mais. Serão aqueles 5 selecionados. Se a gente chegou com 3 selecionados, serão com 3 selecionados. Se não teve inscrição suficiente, por exemplo, no mês de agosto, e a gente só conseguiu alcançar 300 mil do mês de agosto, os outros 330 vão ficar acumulados para o mês seguinte. Essa planilha, com esses valores disponíveis, ela vai ficar sendo atualizada no site da secretaria, lá na página do edital. Tá? Então, o que já saiu de um mês, o que acumulou de um mês para outro, o que já saiu, por exemplo, lá de novembro, no exemplo que o Ciro deu, a proponente se inscreveu agora em julho, mas a viagem dela é só em novembro, a gente vai atualizar com o valor que vai estar disponível para novembro. Então, novembro vai ter uma dedução lá no seu valor disponível. Eu acho que é um pouquinho complicado, mas é isso. Está com dúvida? Manda e-mail. Se quem puder vir aqui, a gente atende, tá? E esse é o módulo 1. Lembrando lá, custeio de passagem. Eu quero circular com a minha produção teatral pelo Brasil. O objeto desse edital não é esse. O objeto é para aquelas produções, para aqueles artistas que já foram convidados. Foi convidado para participar de um festival no Maranhão, fui convidado para participar, apresentar a minha obra numa exposição em Paris. Você já tem um convite ou uma seleção. Por exemplo, fui selecionado para participar do Festival de Dança de Joinville, que é agora em julho, não vai dar tempo, mas é só a título de exemplo. Você tem que enviar lá na inscrição a sua comprovação de seleção ou a sua carta convite daquele festival, com a data, com o local, né, cidade, estado, país, tudo direitinho. Acho que a gente pode passar agora para o módulo 2 e, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai adentrando mais as minúcias do edital. O nosso módulo 2 é um pouco mais tradicional, já é tudo que a gente pede normalmente na questão de documentos. O objeto desse módulo é o acompanhamento das propostas que forem contempladas no módulo 1. Então, o proponente vai ter que prever o acompanhamento presencial, inclusive, de algumas propostas, 5, eu imagino, uma delas tendo que ser um acompanhamento internacional, então a sua planilha orçamentária, na sua proposta, tudo isso vai ter que ser planejado, você vai ter que ser previsto pelo menos uma estimativa desses valores de passagem, de estadia. Esse proponente vai ter que estar em contato com os outros selecionados para fazer esse acompanhamento. E no final dessa pesquisa, desse acompanhamento todo, vai ter a produção de um livro. Então, todos os parâmetros do livro dispostos ali no nosso módulo 2, livro de capa dura, colorido, bonitinho, com pelo menos 300 tiragens para serem entregues aqui para a CSEC. Então, não é a produção de um livro que você tenha, não é um projeto seu que você vai construir, é um acompanhamento desses nossos proponentes para criar um livro demonstrando esse histórico das viagens, dessa circulação que ocorreu. Isso, o que é o conteúdo desse livro? Vão ser entrevistas com os contemplados, os relatos das viagens, o que aconteceu, por exemplo, no ônibus, que foi daqui para o Festival de Campina Grande, levando uma quadrilha que foi convidada do Rio de Janeiro para se apresentar lá. Do ônibus eu estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser do avião também, pode ir de avião para Campina Grande. Mas o que aconteceu durante essa viagem? Entrevista com os participantes do grupo artístico, entrevista com o artista, entrevista com o curador desse festival, a curadoria desse festival,
com o público, o que o público achou daquela obra apresentada, que está levando a cultura fluminense para o resto do Brasil, para outros países. Vão ter as fotos. Então, vai ser um registro, esse livro vai ser um registro das ações contempladas no primeiro módulo. Então, diferente do módulo 1, as inscrições dele vão ser continuadas até outubro. No módulo 2, esse proponente ele tem que ser selecionado primeiro, né? Porque ele vai ter que estar em contato constante com aqueles outros que vão viajar. Então, o do módulo 2, que é a do acompanhamento e registro, as inscrições vão até o dia 31. Dia 8. Até o dia 8. 8 de agosto. Perdão, até o dia 8 de agosto. E os do módulo 1, as inscrições seguem abertas. A única diferença é que vai ser assim, quem se inscreveu até o dia 30? Isso. Até o dia 30 desse mês vai ser avaliado em agosto para viajar em setembro. Quem se inscreveu em agosto vai ser avaliado em setembro para viajar em outubro. E vamos seguindo essa lógica de avaliação das viagens. Do livro, o proponente do acompanhamento vai ser o primeiro contemplado para ele poder fazer todas as viagens, se organizar com o orçamento ali, porque ele vai ter que comprar as passagens também, vai ter que ir visitar, enfim. Então, tem essa diferença também dos dois módulos. Acho que a gente pode já abrir para as dúvidas. A gente deu uma explanação rápida aqui do edital, tenho certeza que vão surgindo muitas dúvidas. Vamos, então, por ordem aqui. Fiquem à vontade para abrir a câmera, tá? Para falar, a câmera e o microfone. Vamos primeiro aqui o Will, para fazer a primeira pergunta. Olá, muito boa tarde, muito prazer. Olá. Obrigado por estarem aqui, sanando essas dúvidas. Eu até deixei aqui no chat, porque a minha dúvida é simples, mas talvez pertinente para outros. Eu tenho uma data para a gente foi convidado, vai participar do 55º Festival Nacional de Canção, e a nossa data é para o dia 23 de agosto, no Coqueiral, em Minas Gerais. E essa é a primeira fase, são duas fases, né? A gente meio que já foi selecionado, tem essa do dia 23 de agosto, e a próxima, se passar, vai para o dia 4, 5 ou 6 de setembro. E aí a minha dúvida é se, dentro de todas essas fases de inscrição, contestação, habilitação, se essa data fica elegível, né, para a gente participar, né, com essa, porque seria super interessante, porque a gente está tendo uma dificuldade justamente pela mobilidade de um grupo de 8 pessoas para lá, porque não é fácil acesso ao Coqueiral do Rio de Janeiro. Para 23 de agosto fica um pouco complicado. No edital, no módulo 1, a gente começa a selecionar para viagens que vão acontecer a partir de setembro. Tá. Então, agosto fica fora desse corte. Porque tem toda a etapa da avaliação, e aí vocês vão ter o direito a recurso, depois a gente avalia o documento e tem a contratação e a efetivação do pagamento. Então, dentro de um mês e alguns dias que a gente está aqui, do dia 23 de agosto, não vai dar para fazer todo esse percurso. Por isso que vão ser sempre as viagens, tem que ser pelo menos 60 dias após a inscrição. Tá legal. Essa era a minha dúvida. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui com a próxima, a Nina. Sim, boa tarde. Sim, sobre a questão de se pode a metade da viagem, porque no caso o meu é uma exposição de 3 meses internacional e eu já tenho que ir para montar a exposição e finaliza em setembro. Se eu poderia só requerer a volta, no caso de setembro, porque a minha exposição é em Portugal, que finaliza em setembro, mas ela inicia final desse mês. Então, tem que ir esse mês e ficar em Portugal 2 meses e pouco. Se pode só a metade, no caso.
Então, nessa questão, eu vou pedir ajuda aqui dos universitários, vou pedir E ajuda também, se no caso é só a passagem aérea ou inclui, no caso, o seguro. Não, só... O seguro pode estar dentro do orçamento, sim. Seguro da passagem, né? Seguro viagem. O seguro viagem, isso. Internacional, no caso, que é obrigatório. Sim, sim. Mas então, para responder a questão de se você já vai estar lá e pode pedir sua passagem de volta, vou pedir ajuda aqui dos universitários para a Cris Pádula, que vai ser a nossa supervisora da banca, e para o Leonardo Alves, que é o nosso assessor de fomento, que também chegou aqui agora, que também está à frente desse edital. Podem vir para cá, vem para cá, porque essa questão complicou um pouquinho aqui. Olá, com licença, boa tarde. Então, qual é a questão sobre a volta? O objeto, a proposta, é financiar a execução. Então, a gente não vai conseguir financiar a sua execução sendo só o retorno, entende? Então, ele se torna... Ele perde a execução do objeto, porque você já vai... Mas, no caso, a execução, quem for de setembro vai conseguir acompanhar toda, sendo exposição, no caso. Mas a sua exposição começa quando lá? Começa final desse mês. Final de julho, vai até no último dia de setembro. Então, quem for selecionado de setembro vai poder, não sei quantos dias que vão querer ficar, vai poder acompanhar setembro inteiro. A proposta do edital, o objeto do edital, é financiar, possibilitar a execução, né, a partir do convite. Você já está indo, você provavelmente já está com sua passagem comprada, você já está garantido o início da sua exposição. Você estaria buscando um apoio logístico para o retorno. E esse não é, de fato, o objeto desse edital, o retorno disso. A proposta é que a gente financie, apoie os projetos que estão necessitando de ajuda para executar tudo. Então, é ir, voltar, esse apoio logístico nesse sentido. No caso, você já teria essa ida, precisaria dar volta, ele foge um pouco, a proposta vai fugir do objeto do edital, que é que a gente financie tanto a ida quanto o retorno. Mas no caso, se eu tiver que voltar no Brasil e retornar à exposição, já é porque, no caso, eu vou agora... Se você for convidado para realizar a exposição de setembro para frente, né, você pode se inscrever, e garantindo a sua ida e o seu retorno. Não, no caso, eu agora vou acompanhar a montagem. Vai montar a exposição, depois vão ter atividades, etc. Então, eu vou ficar em Portugal se eu quiser, mas eu retornando para o Brasil e retornando para a exposição, para os eventos, para as atividades, no caso, educacionais que acontecem durante a exposição. Pode. Porque aí é a partir de setembro. Sim, no caso não seria, mas aí eu colocaria, eu falaria com a organização para colocar todas as atividades educacionais que acontecem em exposição em setembro, para que possa, como se eu tivesse começado em setembro, entendeu? Mas no caso vai começar agora a exposição. As atividades educacionais, envolvimento com a comunidade, todo eu colocaria para setembro, para que o módulo 2 pudesse acompanhar. Tudo, né? Vai depender de como você for argumentar a sua proposta. Sim. E na sua carta de convite também vai precisar estar detalhado tudo isso. Na minha carta de convite vai estar o período, no caso. Está o período. Tem que estar o período, o que vai ser feito. Qual é o objetivo da sua ida? Da sua viagem. Então, isso tudo vai ter que estar muito bem argumentado e muito bem construído dentro da sua proposta. Última dúvida, em quanto período que vai ser
divulgar dos selecionados, no caso? É de Todo mês. Todo mês? Tudo bem. Isso. Só isso mesmo. Só um complemento, lembrando que é um processo seletivo, né? Então, assim, a inscrição não garante a seleção. Só cuidado para possíveis alterações em questões que você já está definido, que já está resolvida, às vezes algumas viagens que já estão garantidas e são antes desse período, e criar a expectativa do edital, e a gente está falando de um processo de seleção, que a proposta pode ser selecionada ou não. Então, só cuidado nas alterações que você pode realizar no seu projeto, buscando um recurso que não é 100% garantido, é um processo de seleção. Não, sim, entendo. Tá bom? Entendo. Mas no caso, essa questão do mês de setembro, ela vai ser um pouco mais turbulenta, né? No caso, porque abre conta, todo o processo, porque nesse período está pequeno, né? Para inscrição e para abertura de conta, depósito, etc. Sim, vai ser um período bem corrido. Por isso que talvez propostas bem no início de setembro, sejam um pouco complicadas. Mas a gente vai tentar correr o máximo possível para poder viabilizar a viagem de todo mundo que for contemplado. Tudo bem. Tá bom. Então, obrigado. Nada. Obrigado. Próxima, Cláudia? Agora é um... Abri a câmera na hora. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim. Vou fazer a minha descrição também, como você fez. Sou uma mulher preta, de pele clara, cabelo encaracolado, blusa azul marinho, cabelo branco na raiz também. Bom, boa tarde, gente. Eu sou escritora. Vou mandar aqui que eu já escrevi o texto. Vou mandar só para... Bom, eu sou escritora e eu estou escrevendo um livro que se passa no Antigo Egito. Então, a minha intenção é ir para o Egito para fazer uma imersão nesse lugar, porque, para mim, é bem relevante fazer imersão onde meus livros se passam. Eu tenho 7 livros publicados, alguns deles são best-sellers, então, essa imersão, para mim, é muito importante na narrativa, na escrita. E aí, então, eu peço essa passagem de ida e volta Rio-Cairo, Cairo-Rio, para o Egito, justamente para fazer o meu livro. Isso posto, eu pergunto como é que eu faço com essa carta, porque eu já cotei um pacote terrestre para ir, porque eu quero ir de qualquer maneira, né? Tirando do meu bolso, não, eu quero ir porque eu acho importante. Então, como é que eu faço esse convite? Porque, na verdade, eu não tenho um convite. Eu quero ir para eu fazer um livro. Né? É uma arte um pouco diferente, né? Quando a gente fala de literatura, tem que ter assim, um evento, uma bienal, não sei o quê. Não tem. Né? Eu estou falando da feitura de uma obra de arte. Nesse caso, foge do objeto do edital. É que esse não é um edital de bolsa, né? Como que você vai fazer, você está querendo fazer uma pesquisa, certo? Para a sua produção do seu livro. O objeto desse edital não é uma bolsa. Se fosse uma bolsa, caberia. Agora, se você tivesse, por exemplo, uma carta de uma instituição universitária ou uma instituição cultural lá do Cairo, que convidasse você para fazer a imersão, para a partir dessa imersão ajudar a publicar, fazer a construção do seu livro, aí cabe no objeto desse edital. Ainda como parte de pesquisa, não é o objeto. O objeto é mais para ir apresentar a obra já pronta, não é para a produção. Na verdade, esse livro está até meio pronto, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma carta de uma instituição egípcia que o valha? A senhora precisaria de um convite para participar de alguma atividade, ou de algum festival, ou de alguma feira, ou de algo para expor aquela produção, para apresentar aquela produção. Um seminário, coisas desse sentido. A senhora não poderia ser convidada para pesquisar lá, porque, como a Tatiana comentou,
esse não é o objeto do edital. O objeto do edital é financiar o traslado para participação em festivais, em seminários, em mostras, a partir de um convite dessas organizações, dessas instituições organizadoras. Tá. A Embaixada do Egito seria uma instituição que pudesse me dar uma carta desse tipo? Se eles estiverem realizando um festival, uma feira, um seminário, algo do tipo, e quiserem convidar a senhora enquanto palestrante ou enquanto pesquisadora para apresentar algum produto, sim. Tá, estou anotando aqui rapidinho. Poderia ser apresentar a proposta do seu livro, apresentar o que já está feito, mas no momento, ir para pesquisar foge um pouco do objeto do edital. Então, Entendi. fica um pouco difícil. Mas se você tiver uma oportunidade dessa de ir como palestrante, seria interessante. Tá. Rapidinho, só vou avisar que o Leonardo ele precisou sair. A nossa vida aqui na secretaria é um pouco corrida, um pouquinho só, e aí ele precisou sair para atender uma ligação. Essa carta, ela tem que ser de uma instituição específica ou pode ser de qualquer outra, de qualquer instituição? Vou dar um exemplo. Tem que ser da instituição que está realizando o evento. Peraí. Eu sou roteirista também de cinema e TV. Se eu for convidada por uma produtora de um outro país para ir para esse país, como, sei lá, como é que eu vou dizer isso? Consultora de roteiro, ou alguma coisa que o valha. Não. Serve? Não, o objeto desse edital é ir apresentar aquilo que já está pronto. Por exemplo, se você já tivesse publicado esse livro e você foi convidada para a Feira de Livros do Cairo para fazer uma palestra sobre esse livro. Para a pesquisa, para a criação de roteiro, para a pesquisa do livro, não é o objeto. O objeto aí seria um edital de pesquisa ou de bolsa ou de bolsa cultural. Esse, o de mobilidade, é para custear a passagem daqueles artistas, daquelas obras que já têm o seu produto pronto, que foram convidados e precisam de custear a passagem para ir naquele festival, naquele evento que já está querendo que ele compareça e apresente a sua obra lá. Entendido. Obrigada, gente. Nada. Igor. Olá, gente. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. É verdade. Eu queria tirar uma dúvida que a gente tem, na verdade, a gente já tem uma carta convite para setembro. O evento lá começa dia 1º de outubro, mas pede que a gente chegue antes, porque a gente está para aplicar uma oficina lá, que é em Portugal, em Santarém. E aí eu queria entender uma coisa. Nessa questão dos valores, né, do nosso orçamento, a gente coloca referente a setembro, digo assim, no caso a viagem seria no final de setembro para já estar lá em outubro, né, antes do festival em si começar as apresentações, porque a gente vai fazer uma oficina antes. E, paralelo a isso, você falou uma coisa do seguro viagem, pois, pelo que eu entendi, o orçamento é de mobilidade. No caso, é só o valor das passagens, para a gente ter essa mobilidade até lá. E aí, eu vi citando a coisa do seguro viagem, eu queria entender. A gente também coloca seguro viagem dentro do nosso orçamento? Isso no módulo 1, né? Cris, o seguro viagem, ele vai... Estou tirando uma dúvida aqui também. Tá? Ele vai junto da passagem. Tá, olha, eu vou, na verdade, tirar essa dúvida. Eu vou pedir para você mandar um e-mail sobre o seguro viagem, e aí a gente tira essa dúvida aqui com o nosso jurídico, tá bom? Tá. Sobre o seguro. Tá bom. Agora, em relação ao valor da passagem, no dia que você for se inscrever, você vai cotar. Você falou que a viagem seria para o final de setembro. Aí vamos supor lá, você vai viajar no dia 25 de setembro, mas você vai se inscrever hoje. Hoje você vai cotar a passagem, né, duas cotações, para viajar no dia 25 de setembro. E aí são essas duas cotações que você vai subir.
e aí subir e informar para a gente, né? O que é importante? Quando você receber, você vai receber o valor que você colocou lá. 7.500 é o valor da passagem cotada hoje. Se quando você receber esse valor lá na sua conta, essa passagem tiver aumentado um pouquinho, aí você vai... Essa diferença aí vai ter que ser custeada com recursos próprios. A questão do seguro, eu vou pedir realmente para você mandar por e-mail, que aí a gente tira essa dúvida com a nossa assessoria jurídica. Entendi. Esse orçamento, essas duas cotações, podem ser feitas em sites, e aí, no caso, ser print? Sim. Tá. Sim. A gente só pede para que as cotações não sejam passagens promocionais. Tá. Porque promoção normalmente é uma coisa que tem um tempo de validade, então não vai ser realista para a gente considerar dentro do período que a gente tem de análise. Tá bom. Só isso mesmo. Obrigado. Isso não quer dizer que no futuro você não possa, se tiver uma promoção, se tiver uma barata, você não possa comprar uma passagem promocional. Só para não cotar. E se por acaso, então, ela ficar mais barata e o valor que a gente recebeu for um pouco acima, o que acontece? Agora eu fiquei curioso, assim. Se sobrar um pouquinho do valor, depois da execução, você entra em contato com a gente, fala que sobrou um pouquinho do valor e a gente vai mandar o procedimento para devolução. Entendi. Tá bom. Obrigado. Nada. Agora é Alex. Alex Oi, Costa. gente. Tudo bem? Me ouvem? Sim. Maravilha. Primeiro, assim, bacana, a secretaria está abrindo um edital desse tipo. A prática que alguns estados já executam, e é bacana chegar no Rio e ter esse começo. E começo é sempre complicado, né? Sempre diferente, ainda mais na questão nova. Por conta dessa questão, eu já tive experiências em editais de mobilidade, e eu queria saber se uma questão que ocorre em alguns pode ser um diferencial neste. Tem alguns editais, por exemplo, posso citar aqui o Ceará Criativo, que eles também oferecem um edital de mobilidade, só que, como é seleção, eles dão prioridades a projetos que, além do convite, recebam algum benefício, como cachê, hospedagem, alimentação, enfim. Eu gostaria de saber se isso é algum ponto de diferencial ou que influencia na seleção do projeto ou não. Basta ter a carta convite referente a um evento, a um festival assinada lá pelo responsável empresa, e apenas isso. Não é um diferencial para a avaliação do projeto, se o artista ou se o grupo vai receber algum tipo de cachê, ou se ele vai receber a hospedagem, se o evento, ou o país, ou a cidade vai dar hospedagem. Tá? O que vai ser avaliado ali é a obra em si que está indo circular, que está indo ser apresentada, o próprio festival, o evento, né, o histórico desse evento, a relevância, a temática, não tem nenhuma implicação em relação se o artista vai estar recebendo algum cachê, ou se ele vai ter hospedagem, alimentação. Isso não vai contar para o processo avaliativo. Perfeito, perfeito. Era muito mais em cima dessa questão que em outras oportunidades é um diferencial, e é só para esclarecer se essa questão também era, enfim, prioritária do tipo. Mas é isso, eu só precisava tirar essa dúvida. Obrigado, bom trabalho a vocês. Nada, obrigada. Agora é... Opa, perdi. Igor, que eu acho que ficou... É porque tinham mais pessoas, eu acho. Porque eu levantei de novo, que surgiu uma outra dúvida. No caso da planilha orçamentária, eu coloco somente o valor da passagem, é isso? Isso. Perfeito. É que a gente botou uma planilha, porque se for assim, acredito que se for, não sei se no seu caso você... Oh, meu Deus do céu! Seria só você viajando? Ou não, seria... é um grupo de... então, porque aí você vai ter que colocar ali as passagens, né, de cada um. O nome da pessoa e o valor da passagem. O nome da pessoa e o valor da passagem. Por mais que seja o mesmo valor. O valor total. Tá. Por mais que seja o mesmo valor cotado, né? Que seja 5.000, aí se for 5 pessoas, o nome da pessoa, o valor, tá. E no caso do seguro viagem, que aí a gente vai tirar essa dúvida para o e-mail, também seria da mesma forma. Isso mesmo. E na proposta de descrever a função de cada pessoa no projeto. Isso, importante. Perfeito.
Lembrando que na proposta tem que botar ali quem são as pessoas, qual é a função dela dentro do projeto. A gente tem uma Tá aba bom. específica ali para preenchimento dos membros da equipe. Você pode colocar a sua inscrição. A gente tem isso na carta convite, então eu acho que isso meio que já está dentro lá do sistema, que já começou a escrever, né? Aí só que a gente bateu nessa tecla do orçamento, assim, para entender. Tá bom? Obrigado, Tá gente. Nada. Eu vi que tem aqui o Alex e a Cláudia querendo perguntar novamente, mas vou passar para o Alexandro, que não perguntou ainda, tudo bem? Então, vamos lá, Alexandro. Olá, Olá. Alexia, estamos aqui. Amanda, uma dúvida é a seguinte, uma é a respeito do prazo de retorno de vocês para o módulo 1, qual é o retorno, quanto tempo vocês vão estar retornando para a gente, né, da seleção, e a outra do módulo 2, se a gente, no ato da inscrição, a gente pode indicar o projeto que a gente quer acompanhar no registro? Não, porque vocês não sabem quais são os projetos que vão ganhar. Né? O módulo 2, ele vai ficar com a inscrição até agosto, até dia 8, né? Isso. Até dia 8 de agosto, com inscrição. E aí vai passar pela seleção da banca, e a gente publica, acredito que a gente deva publicar até o final, como as viagens vão acontecer em setembro, até o final ali de agosto, a gente vai publicar o resultado final, que aí publica a nota, tem recurso de nota, depois a documentação, né, e a etapa de contratação. A gente está já num processo de nos organizar internamente, para assim que forem submetendo os projetos, esses projetos já irem sendo avaliados, para que a publicação do resultado não fique muito demorada, né? Mas não tem como você indicar quais projetos você gostaria de acompanhar, porque você não vai ter como saber qual projeto que vai ser selecionado no módulo 1, né? Ou para qual lugar, para qual cidade, né? Você vai propor ali como você fará a viagem, como você vai fazer a produção do livro, né? Não tem como indicar qual projeto em si, né? Você pode, de repente, fazer, quero acompanhar isso. Estou tirando aqui de exemplo, tá? Quero acompanhar pelo menos um projeto no estado do Rio de Janeiro, 2 fora do estado, um na região Nordeste, um no Centro-Oeste, um na Europa, um na Ásia, um na África. Aí é claro que isso é a sua proposta e ela vai ser modelada conforme a gente for selecionando os ganhadores do módulo 1. Mas não tem como você apontar especificamente qual projeto, porque não tem como saber com antecedência quem vai ser selecionado. E de uma forma ou de outra, o proponente contemplado no módulo 2 vai ter que acompanhar todos os proponentes contemplados no módulo 1. Presencialmente, vai ter que fazer o acompanhamento de só 5, sendo um deles internacional, mas online, pedindo relatórios, pedindo fotos, vai ter e fazendo entrevistas por telefone, por e-mail, vai ter que ter esse acompanhamento de todos os vencedores. Isso, e esse contato é a secretaria que vai passando para o ganhador do módulo 2, conforme ao longo dos meses a gente for contemplando os selecionados do módulo 1, a gente vai fazendo esse envio dos contatos e dos projetos, dos proponentes. Perfeito, entendi. Certo? E a primeira pergunta é a respeito do retorno do módulo 1, o retorno da secretaria da seleção. Do módulo 1, você vai fazer sobre o módulo 2. A gente está com uma linha de tempo de não fechar as inscrições, mas a gente vai pegar todos que foram inscritos até o último dia do mês, até o dia 30 do mês, né, para ficar padronizado. E na semana seguinte, como vai ser uma banca, começar as reuniões de avaliação da banca. Então, aí tem um processo de 2 semanas de avaliação, mais publicando esse resultado, mais 3 dias de recurso, mais uma semaninha aí de avaliação para publicar o resultado final e começar a contratação, a habilitação para contratação. Entendi. Então, a gente está trabalhando nessa linha de tempo. A gente está com essa linha de tempo, mas também com esse pensamento de ter uma certa celeridade nos processos internos,
para poder dar tempo da pessoa comprar a passagem e viajar, principalmente considerando que a gente está em julho, e se a pessoa já tiver uma viagem para setembro, por exemplo, né, para dar tempo da gente contratar e pagar, né, até porque a gente tem agora o envio dos contemplados, tem que enviar as certidões negativas, e aí isso vai para o processo de pagamento, tudo, mas a gente está também organizando internamente uma equipe específica que vai ficar só com esse edital, para que esse processo seja mais célere. Eu pergunto do tempo porque, assim, até por o grupo saber se é possível realizar essa viagem, porque tem outras demandas, porque como vai ser só a passagem, né, tem a acomodação, tem a alimentação, então tem que ter um tempo, um prazo razoável, assim, para ter essas outras tipos de contratação também, né? Entendi. É isso, obrigada, gente. A gente está com Alex agora, né? Dezembro, agora, essa semana. Não, na verdade, ficou aqui, eu não cliquei de novo, não. Tá, perdão. Mas de boa, Então, vamos com a Cláudia? Oi, gente. Então, outra dúvida. Com a carta do lugar interessado em fazer, sei lá, um lançamento do livro, né? Tem um lugar que quer fazer o lançamento do livro, maravilha. Como é que esse registro é feito para o módulo 2? Eu peço para alguém fotografar lá para mim e fazer os registros dos vídeos? Como funciona? Tem duas situações. Se o contemplado a produtora contemplada pelo módulo 2 selecionar a sua proposta para um acompanhamento presencial, eles vão estar lá com você, vão levar uma equipe, eles vão fazer vão fazer essa mídia. A outra opção é um acompanhamento mais remoto. E aí são fotos que você vai tirar, ou fotos que o festival vai tirar, que você pode pedir acesso e vai montar um mini relatório de como aconteceu, com as suas fotos e enviar para eles. Eu pensei no lançamento de livro mesmo, fazer o livro, autografar, normalmente, como se faz em Bienal, né? A gente lança o livro, autografa e esse registro é feito. Isso é suficiente? Ou precisa de vídeo? Preciso contratar uma equipe lá? Como que Não estou conseguindo entender muito bem a sua dúvida, Cláudia. Bom, diante do convite de algum lugar para fazer o lançamento desse livro, vai lá, o livro está pronto amanhã, né? Posso pegar um outro meu aqui, pronto. Esse meu está pronto. Eu quero lançar lá. Maravilha. Eu pego, eu autografando no local que vai ser o lançamento. Eu posso filmar isso sozinha ou tem que ser uma equipe profissional ou coisa que eu valha? Ou eu posso filmar isso? Pode, porque você também, além do registro que vai ser feito pelo contemplado do módulo 2, os contemplados do módulo 1 também vão ter que mandar a comprovação do objeto. E você as fotos, os vídeos dele lá no festival. Não tem problema você filmar com seu celular, o evento, tá? Não precisa levar uma equipe de videomaker e fotógrafo, tá? Eu estou vendo que Nina quer perguntar de novo, mas estou vendo que tem dúvida no chat. Eu vi que o Cristiano Gadelha quer perguntar. Você consegue abrir o microfone, Cristiano, para perguntar? E tem uma dúvida da Márcia aqui também. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, estão me ouvindo? Direitinho? Certo? Estão me ouvindo? Show de bola. Primeiro de tudo, parabéns, tá? Queria agradecer pela secretaria por fazer esse projeto, tá? É algo bem bacana, assim, algo muito interessante, principalmente para mim que sou músico, né? A minha dúvida é a seguinte, assim, tenho em mente que eu sou leigo com edital, eu só ganhei um edital na vida, tá? Minha dúvida é a seguinte, eu tenho uma banda de rock, né? E nós estamos gravando um disco novo e a turnê dele, de acordo com o nosso planejamento, ela começaria no final de outubro, novembro. Caso a gente fosse contemplado em algum dos dois módulos do edital, a gente teria que obrigatoriamente executá-lo
em setembro, por exemplo, se fosse contemplado em algum dos módulos, acho que era o módulo 2, não, que era contemplado que tinha que executar em setembro, algo assim, não? Não. O módulo 1, que é o módulo referente ao apoio à locomoção. O módulo 2 é uma empresa que vai acompanhar os contemplados do módulo 1. No módulo 1, você escolhe a data que você vai querer viajar. Você vai apresentar as cotações, você vai apresentar o convite, dizendo quando vai acontecer o festival que você vai participar, o evento que você foi convidado. Então, isso já vai estar, no momento da inscrição, isso já vai estar definido para você. Vai ser uma data que tem que estar definida. Lembrando que o seu caso, que seria para fazer o show, né, a turnê da banda, tem que ser sempre para o módulo 1 a partir de um convite. Vamos supor que a sua banda foi convidada para tocar sei lá, para um festival aí, sem ser o Rock in Rio, que é setembro. Um festival de rock... No Rock the Mountain. No Rock the Mountain, que é aqui em Petrópolis, ou um festival de rock em Seattle, em dezembro. E aí você pode se inscrever agora, mas você vai ter que botar lá aquela carta convite, a cotação das passagens de todos os membros da banda, tá? No módulo 1. O módulo 2 é para a produtora que vai fazer o registro, depois vai publicar as entrevistas no formato de um livro. Tá? Mas sempre partindo de um convite. E isso é muito importante. As propostas do módulo 1, elas precisam ser realizadas a partir de um mês da inscrição. Então, por exemplo, se eu estou me inscrevendo agora, em julho, eu posso botar uma proposta de dezembro. Não tem problema nenhum, entendeu? É até mais seguro, garantindo maior logística e tudo mais. Não tem nenhum impedimento quanto a isso. Eu só preciso que a inscrição aconteça um mês antes da execução da proposta. Então, até um mês antes. Então, se ela aconteceu antes, não tem problema nenhum. Eu me inscrevi em julho para a proposta que vai acontecer em dezembro. Ou me inscrevi em setembro para a proposta que vai acontecer em novembro, dezembro, janeiro. Não tem problema nenhum. Perfeito. Já tendo a carta convite... Perfeito. E só uma outra dúvida, é que eu ainda realmente não parei ainda para ler o edital completo, mas tem que ser MEI, microempresa, pode ser CNPJ, como que, para se inscrever no edital, como que seria isso? Pode ser CNPJ, LTDA, pode ser MEI, microempresa, só não pode ser pessoa física, por conta do que eu falei lá no comecinho não sei se você já estava na reunião, porque quando a gente faz um pagamento para pessoa física, a gente tem a questão da retenção do imposto de renda na fonte. Então, você ia cotar um valor de passagem, que talvez quando você for comprar possa ter um aumento e você ainda vai receber a menos daquilo que você cotou. Então, por isso que a gente colocou como MEI ou CNPJ. Certo. Perfeito, então. É só isso mesmo. Obrigado mesmo, tá? Valeu Nada. mesmo. Vou ler a dúvida aqui da Márcia. Ela escreveu aqui no chat. Considerando um projeto que tem convite para várias localidades em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, é possível escrever o projeto para atender mais de um convite? Por exemplo, 4 cidades em uma mesma semana, considerando a possibilidade de aluguel de ônibus. No caso do aluguel, não tem impedimento. A gente está prevendo a sua locomoção. Se fosse passagem, seria um pouco mais difícil. A gente só considera a ida e volta. Você teria que cotar a ida e volta desse circuito e não as passagens internas. Mas como você está pensando na locação de um ônibus, eu imagino que não tenha problema. Ela precisa só apresentar as propostas. Ela vai fazer a cotação das locações. Então, eu posso falar? Eu posso falar? Não, que eu botei lá no chat, mas aí agora é porque existe uma proposta de um circuito, são vários convites em algumas cidades no interior de São Paulo, ali na região do ABC, né? E são vários artistas também que fariam essa viagem. Então, faz sentido o ônibus, por isso o ônibus, né? São 5 bandas, e para circular durante
talvez 2 semanas, não sei. Aí eu vou ver exatamente as datas, porque isso está sendo articulado. E a gente estava pensando em ir por conta própria, enfiar tudo num monte de carro e se existe a possibilidade do aluguel de um ônibus, facilita demais, inclusive a locomoção entre uma cidade e outra, né, onde a gente vai estar levando um mini festival de rock do Rio de Janeiro para passear em São Paulo. E aí também, caso com esse projeto a gente consiga em outro estado, outra possibilidade, em outro período, eu preciso de um outro CNPJ, eu posso usar o mesmo? O proponente só pode ser contemplado uma vez no edital. Ok. Ele só vai... Mas... O CNPJ só pode receber uma vez. Não, tudo bem, as bandas temos diversos CNPJs disponíveis, assim, mas o projeto ele é parecido, né? Entra também a questão da similaridade das propostas. Isso, exato, por isso que eu estou dizendo, que o projeto é parecido. Argumentar a sua proposta. Lembra que vai ter uma banca que vai ver também a questão da diferença das linguagens, das diferentes áreas culturais que vão ser contempladas pelo edital. Então, os próprios grupos mesmo, né? Mesmo que sejam inscrições, uma para outubro e uma para dezembro ou para janeiro, com CNPJs diferentes, o grupo que vai estar sendo contemplado é o mesmo. É o mesmo, é. A questão da análise do projeto isso pode ser apontado de forma a despontuar o projeto. Entendi. Bom, a comunicação passou aqui para a gente a ordem das pessoas que estão com dúvida. Vou pedir, então, agora para a Cosme falar a sua dúvida, ou botar no chat ou abrir o microfone. Oi, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo. Então, eu acho que eu não dei muita sorte, porque eu fui convidado pela Flip. Então, eu queria perguntar se, numa possibilidade remota, pode ser feito um reembolso retroativo, porque a Flip começa agora, 1º de agosto. Não. Infelizmente, não. Não, poxa, seria quase certo, porque a Flip é um dos festivais de maior repercussão do estado do Rio, né? E eu moro na cidade. A Flip voltou para a data, para o mês inicial, né? Porque ela tinha passado para outubro e voltou agora para julho. O ano passado foi. Então, não tem jeito, né? Não vou conseguir participar, porque eu sou da cidade do Rio de Janeiro, então terei que me locomover para Paraty. Aí não tem jeito mesmo, né? Pelo edital, infelizmente, não vai ter tempo hábil. A gente não tem Tá tempo legal. hábil de pagamentos. Tá bom, obrigado. Era essa dúvida, então realmente não vou poder concorrer. Obrigado. Mas parabéns pela seleção. E outros festivais venham aí e o edital está perto. O problema é que tem outros festivais, apenas não são convites formais ainda. Então, talvez passe agora, pode passar o tempo da inscrição nesse edital antes que aconteça o convite efetivamente. A inscrição vai ficar aberta. A inscrição para esse módulo ela não se contínua. Até outubro, ela está aberta. as inscrições estão abertas. Até outubro, né? Tá bom. Obrigado. Para o módulo 1. Módulo 1. Módulo 1. Tá, obrigado. Nada. Agora, Davidson. Olá, boa tarde. Bem? Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: a gente foi convidado aqui pelo um ponto de cultura na Bahia para ir prestigiar eles são um coletivo de artesãos, né? E a gente iria expor, no caso do artesanato. Aí seria uma artesã voltada para bolsas de decupagem, um artesanato mais manual voltado para tecidos, e outra artesã voltada para macramê, para crochê, para vidros reciclados, algo assim. E aí eu quero saber se tem a possibilidade de levar as duas através de um CNPJ só. É Sim. isso mesmo? Sim. Você, por exemplo, vamos supor que o CNPJ seja seu, né? Não sendo um MEI, acredito, né? Porque o MEI aí, no caso, é o artista só. Mas o CNPJ da associação, que elas são inscritas ali, que vai levar, aí no caso, a artesã das bolsas, a outra artesã
da parte ali dos vidros, né? Que ele falou. Isso, Não isso. tem problema, tem que botar as passagens para as duas ali e de volta. Sendo meia, eu não... A carta convite do ponto de cultura lá da Bahia. Sim, sendo meia, eu não consigo levar as duas. Não teria que ser no nome delas. Porque aí teria que ser o MEI delas, né? Porque o MEI é a própria pessoa. Entendi. Outra possibilidade que também surgiu, conversando com o Centro de Cultura do Estado da Bahia, é que elas fossem também dar uma oficina dentro desse espaço do Centro de Cultura. Seria possível, além delas estar nesse período, né, de expor lá no ponto de cultura, elas estarem também no Centro de Cultura? Não tem problema nenhum. Não, elas indo expor aquilo que elas já têm pronto, elas... Pode até apresentar as duas cartas. Não tem problema nenhum. Mostrando que ela vai estar em duas atividades. Porque em uma ela vai expor, em outra ela vai dar oficina, ela vai ser oficineira. Aí, tendo essa possibilidade... Sendo na mesma época ali, ao mesmo evento, não tem impedimento, não. A Márcia perguntou do aluguel de ônibus, né? É possível alugar um carro e cotar também, além do deslocamento do voo, também incluir o carro para deslocamento, porque um é em Porto Seguro, o outro é em Cabralha. Então, fica distante essas cidades, né? Você pode cotar a passagem até Porto Seguro, o aluguel do carro até Cabralha, né? O que não pode é pagar transporte por aplicativo, táxi, mas aluguel de ônibus, aluguel de carro, que você vai mandar também a cotação de uma empresa de aluguel de carro. Isso pode sim. Certo. Tudo bem. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Nada. Quem é agora o próximo? Vamos olhar aqui. Nina, novamente. Sim, surgiu uma dúvida sobre o módulo 2. No caso, eles não serão tipo sombra do módulo 1? Não vão acompanhar tudo que a pessoa está fazendo no momento da participação dele? Porque eu ouvi vocês falando que a comunicação poderá ser por e-mail, à distância. Eles não vão ser tipo sombra da gente para... Eles não vão ter como fazer um acompanhamento direto de todo mundo. Sim, eles, no caso, não vai ser um para cada... Não, é um contemplado só. Nessa categoria vai ser um contemplado só, que vai acompanhar todos os contemplados do módulo 1. Aí, todos esses contemplados não vai ser um livro para cada contemplado, vai ser Não, vai ser um livro único do edital. Entendi. Obrigado. Nada. Agora é Ribamar. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela SESC de ter essa iniciativa, que é fundamental para os artistas, enfim, como um todo, né? É importante ressaltar, porque a gente sabe que isso dá trabalho, e sabemos que vocês estão empenhados muito nisso. Muito obrigado. A minha pergunta a nossa viagem vai ser de 1 a 5 de outubro, mas a gente vai precisar que uma parte da equipe vai em setembro, né? Provavelmente aí em 22 de setembro, e o retorno no dia 10 de outubro, porque a gente vai ter uma pré-produção lá para fazer o cenário, algumas coisas assim de produção mesmo, e o evento acontece de 1 a 5 de outubro. E aí a minha pergunta uma parte vai nessa data de 22, e o restante vai mais próximo do evento e voltar talvez antes. Isso é tranquilo? É possível essa logística? Vai depender de como você vai argumentar na sua proposta. A gente aqui não vê nenhum impedimento. Vai ter que colocar no seu orçamento, separar, né, as duas cotações de quem vai antes, para quem vai depois, e o retorno de todo mundo, e na sua proposta isso vai ter que estar bem justificado e bem detalhado. Mas isso não está definido ainda, porque a gente não sabe, porque depende da nossa ida para lá. A gente não vai ter como saber quem vai antes e quem vai depois. Por isso que eu estou falando, se é possível a gente colocar, porque lá ele pergunta a data da ida e a data do retorno. E aí, dentro dessa organização, a gente sendo selecionado, se a gente pode organizar isso internamente, né? Porque vão ser as mesmas pessoas.
talvez só uma vai no primeiro dia e as outras vão um pouquinho depois. Isso é possível? A gente só informar isso, mas isso pode ser Não, maneado. é melhor que isso esteja definido na sua inscrição. E o período de produção também estar presente na carta convite valida aquilo que você está falando. Uhum. A carta convite é o material que valida a proposta que o proponente solicita. Então, por exemplo, se na sua carta convite já tiver ali os dias de produção e os dias de exibição, é mais um argumento para você poder construir essa possibilidade, entendeu? Dentro da sua proposta. Tá, mas a carta convite só tá a data do evento mesmo, de 1 a 5 de outubro. Aí fica um pouco mais complicado. Se você puder pedir um adicional, alguma coisa explicando da instituição, do evento, seria interessante. Tá. Outra coisa que eu ia perguntar, a gente vai ter que ter uma conta no Banco Bradesco, caso seja selecionado? Depende. A gente tem autorização para MEI e CNPJ e CPF. Agora, outros CNPJs pelo nosso contrato Bradesco, sim. Eu estou perguntando porque às vezes não pode se inscrever em central. CPF não pode. Conta do Bradesco. Teria como porque a gente já tem conta, mas em outros bancos não teria problema isso. Se vocês forem MEI, não tem problema. Não, e se for CNPJ de associação? Não, aí tem que abrir uma conta nova. Ou se você, por exemplo, se a associação já foi contemplada, já tem uma conta no Bradesco, ela só tem que ser da titularidade do proponente e estar zerada. Isso. Então já pode usar essa conta que já existe zerada, é isso? Isso. Sim. Perfeito. Então tá ótimo, essa é a minha dúvida. Obrigado, hein? Nada. Agora é a Agatha. Agatha? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu acabei de deixar ali no chat, mas ainda dá tempo de perguntar. Eu tenho uma dúvida, porque eu acredito na grande possibilidade do evento que eu recebi a carta convite, dele ser adiado. A princípio acontecerá no final de setembro, mas é possível que ocorra um adiamento para outubro por umas questões climáticas. Não é a primeira edição. Isso poderia ser um problema? O único problema que pode ocorrer é que talvez você teria que arcar com despesas extras. Porque depois que você for contemplada, o valor que você vai receber não pode ser alterado. Okay. Alterar a data da execução é uma coisa que a gente pode até considerar, conversar depois que você for contemplado, uma justificativa boa o suficiente, uma carta com um comunicado do evento, alguma coisa justificando esse adiamento. Eu não vejo problema nenhum. A única questão é que esse valor não vai ser atualizado. Então, se tiver alguma diferença de valor, é uma coisa que vai ter que ser arcada pelo proponente. Ok. E a última, já para me deixar ciente, na equipe, se houver alguma alteração, também é uma coisa conversável, né? É uma coisa que dá para ser justificada. Uma pessoa da equipe já é uma pessoa com um pouco mais de idade, mas é um membro extremamente importante e em alguns eventos acabou se ausentando. Não quero deixá-lo de fora, mas também sei que é uma coisa que pode ocorrer novamente. Uhum. Isso só tem uma questão quando a pessoa é indispensável para aquele objeto da proposta, né? Então, por exemplo, é uma dupla musical. Um dos membros da dupla não vai poder participar. A gente perde um pouco do objeto daquilo que seria apresentado. Mas no caso de um mestre que esteja participando e que vai ser substituído por um outro mestre de conhecimento também reconhecido, né, e tudo, não há impedimento. Agradecida. Eram as dúvidas. Muito obrigada. Um bom fim de sexta-feira para todos. Eu vou ter que me retirar, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vou aqui para o chat, que tem uma dúvida do José Lúcio. Não sei se ele está na sala ainda, se ele quer falar, se eu posso ler.
Zé? Então, vou ler. Ele mandou aqui assim: o edital é apenas para a passagem mesmo, sem hospedagem? O site, o edital, fala em passagem, mas em um dos anexos vi campos para hospedagem e outros. Vou te pedir para me falar qual é esse anexo. Provavelmente o orçamento. Provavelmente, Pode ser, ou de repente, do módulo 2. ou de repente do módulo 2. Mas O nosso orçamento que está disponível é o nosso orçamento padrão, modelo, a planilha é modelo. Então, É. às vezes, pode estar ali esse item de hospedagem, de outras, por exemplo, logística, mas o edital é só para o módulo 1, é só a passagem. O modelo para consulta é adaptável para vocês preencherem. O que importa é o que está escrito no corpo do edital, o que a gente limita, o que a gente requer, e esse edital a gente só está realmente cobrindo passagem. Para o módulo 1. Para o módulo 1. E a segunda pergunta dele é sobre se games podem ser contemplados nesse edital. Pode, desde que o seu game, o seu jogo que você produziu, que você lançou, tenha sido convidado para participar de um festival de games da San Diego Comic Con. Vai lá, vai ter uma Vai banca, lá, vai dar você vai apresentar o seu game, Festival de Games nacional, internacional, desde que tenha sido convidado para expor o seu game lá, não tem problema nenhum, pode participar sim. É isso mesmo, O anexo 4 fala em é hospedagem. o orçamento. É o orçamento. Vou dar uma olhadinha aqui, porque tem essa questão também do orçamento do módulo 2. Temos mais alguma pergunta? Se quiser levantar a mão. Boa tarde, gente. Só uma última dúvida. Caso seja possível cobrar uma taxa, um valor simbólico pela oficina para custear materiais, é possível? Cobrar das pessoas lá que vão fazer a oficina lá? Isso, no caso no centro, né? No Centro de Cultura. Não, isso não entra. Não? Não é nem objeto, você não vai ter que prestar conta dessa oficina para a gente. A sua comprovação vai ser o vídeo lá e depois a comprovação financeira você vai ter que mostrar lá a passagem, o comprovante de embarque e o do aluguel do carro. o extrato, né? E a compra. O A compra de passagem, a passagem, o comprovante de embarque e o extrato O vídeo das oficinas. Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Nada. O Rafael perguntou ali no chat, caso o projeto seja contemplado e por algum motivo perca o prazo para conseguir viajar por demora de pagamento e afins, como fica a situação? A gente vai fazer o nosso melhor para que isso não aconteça, pelo menos do nosso lado. Acontecendo algum imprevisto do lado do proponente, a gente vai solicitar a devolução do dinheiro. E aí eu imagino que não vai constar como uma reprovação nem nada, é uma desistência. Esse valor vai ser devolvido, a gente vai, da mesma forma que se tiver alguma sobra, a gente vai entrar em contato com o proponente para solicitar a devolução. O que a gente pede encarecidamente? A gente vai fazer de tudo aqui para fazer o mais rápido possível. A gente já tem no edital uma lista de certidões que vão ser necessárias para a contratação. Então, todo proponente que estiver se inscrevendo, que está querendo participar desse edital, já emite essas certidões, já mantém elas atualizadas, porque os prazos, algumas delas vencem muito rápido. Outras têm um prazo de emissão um pouquinho maior, tem um prazo de validade maior, mas tem um prazo de emissão, demora um pouco mais para sair. Então, já vai emitindo suas certidões, já separa o seu drive de documentos, para quando a gente iniciar a contratação, você sendo contemplado, você conseguir subir esses documentos no Desenvolve Cultura para a gente o mais rápido possível, que aí a gente vai correr aqui, a gente garante para poder realizar o pagamento dentro do prazo planejado. E quanto antes vocês apresentarem os documentos, quanto antes vocês vão receber. Então, mais alguém com alguma dúvida? Eu acho que
E é isso. Fechamos? Tem mais alguém que quer falar, perguntar? Só para a gente quebrar um pouquinho aqui, assim, eu gosto de ficar bastante à vontade. Vou voltar lá para a pergunta lá do José. O Léo falou que vai tirar minha carteirinha de nerd, porque eu não dei o exemplo da BGS. Se o seu game... José, se o seu game for convidado para a BGS, você pode escrever também que a BGS é em janeiro. Isso. É isso, gente. Então, a gente tem o e-mail do edital. Então, qualquer dúvida que permanecer, por favor, encaminhe para o e-mail. Antes de submeter a proposta, tá com dúvida, emite direitinho, tá? Envia o e-mail para esclarecimento das dúvidas e de olho nos prazos para a gente conseguir contemplar tudo certinho. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Esse vídeo vai ficar disponível depois lá no YouTube para vocês compartilharem com os colegas que não conseguiram estar aqui presentes. O e-mail a gente vai estar ali sempre atento. Quem for aqui da cidade do Rio ou das cidades próximas, tiver disponibilidade de vir aqui, mandei e-mail, não entendi. Esse edital tem algumas questões que são um pouquinho complicadas mesmo, diferentes, porque ele é muito diferente do que a gente já fez. Pode vir aqui, a gente vai estar sempre disposto a atender, tá certo? Cláudia, a gente pode ver uma outra data, sim, de uma outra reunião, a gente pode fazer um levantamento ali de como que está o levantamento de dúvidas por e-mail, as dúvidas principais que forem aparecendo. A gente pode ver uma outra possibilidade de um outro tirar dúvidas, sim, sem problemas. Pessoal, uma coisa que a gente esqueceu, eu esqueci de falar no começo, vou deixar registrado aqui, então, no final dessa live, o processo avaliativo, ele não vai ter listagem de suplentes, tá? Vão ser selecionadas X propostas que vão contemplar o valor definido para aquele mês, ou de acordo com a quantidade de propostas inscritas, mas a gente não vai ter uma lista de suplente, tá? Então, um exemplo, você tem o José foi selecionado para BGS, que é em janeiro. Ele vai se inscrever agora em julho, mas ele não foi selecionado agora. Ele vai ser inabilitado, vai sair como desclassificado, mas ele vai poder submeter de novo a proposta para ser analisada novamente, tá? Ou um outro projeto, um outro game. Tá? O proponente não entra numa lista de suplente, se ele não for selecionado, mas ele tem a possibilidade de se inscrever novamente. O proponente que for selecionado e for contemplado, não. Ele só vai poder se inscrever novamente no edital de mobilidade quando a gente lançar o segundo edital de mobilidade no ano que vem. Tá certo? Então, vou fechar aqui. Muito obrigada novamente pela participação de todos. A gente segue aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês e podem contar com a gente na questão da celeridade dos processos, para que ninguém fique de fora. E a gente está esperando as inscrições de vocês, estamos atentos ali ao sistema. Então, bom final de sexta-feira a todos, um bom final de semana. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.